Para você que quer fazer um projeto para o reuso da água cinza, nós temos aqui a solução perfeita para você. Através desse croquis, você vai aprender passo a passo como fazer um sistema de reuso da água cinza. Legal? Então, primeiramente, nós vamos trabalhar com essa etapa inicial, que é a caixa de coleta, semelhante a uma caixa de gordura. Como fazer essa instalação, os critérios que você deve seguir passo a passo. No outro vídeo, vamos falar sobre a instalação do sistema, do conjunto de filtros. Muito detalhe você vai ver aqui também. Aí, no outro vídeo, vamos falar sobre o sistema de armazenamento da água cinza, a cisterna, como deve ser feito instalada, as caixas d'água e tal, e etc, etc. E aí, bomba também, legal? Então vamos começar por aqui, nesse primeiro vídeo. Agora acompanhe todos os detalhes, legal? Vamos lá? Então vamos lá, para montar o sistema de reuso da água cinza é necessário essa primeira etapa que é muito importante, que nós chamamos de caixa de coleta. Como você observa, ela tem a semelhança de uma caixa de gordura. Aqui temos a entrada da água cinza, podendo ser uma tubulação de 100 milímetros, 75 milímetros, 50 milímetros, 40 milímetros, depende da vazão da água do empreendimento. Esse ponto é o ladrão ou extravasor, tecnicamente falando. Da metade para frente da caixa temos uma divisão e um joelho, para ser conectado a um registro, que esse registro vai para o conjunto de filtros. É um registro de manutenção. Depois, com mais detalhes, você vai ver no manual de manutenção. Ok, então por que nós devemos fazer exatamente essa separação? Para evitar que sólidos ou sujeiras de maior grau siga para o conjunto de filtros. Então nós vamos ter, na verdade, um tipo de uma decantação. Os sólidos eles ficam em repouso no fundo da caixa, os leves ficam suspensos. E observe que nesse joelho nós vamos impedir dos resíduos leves passar para o conjunto de filtros também. Então eles vão ficar em suspensão nesse ponto. Então, analisando aqui a caixa de coleta, observa o seguinte: quando deixar de entrar água, ficar em repouso o sistema, a água ela vai manter esse nível, porque daqui para lá está indo a conexão para os filtros, entende? Então nós vamos ter esse nível de água constante, mantendo uma decantação de sólidos e alguma parte em suspensão nesse ponto. Quando entrar água, ela tende a subir, certo? Mantendo os sólidos aqui. Só que quando ela sobe, nós vamos ter uma coluna de pressão. Esse é o motivo de nós instalarmos esse joelho nessa posição, nessa parte da caixa. Ou seja, da metade para baixo um pouco, não muito embaixo e nem muito em cima. Porque se você instalar nesse ponto da mesma entrada, da entrada da água for a saída, nós não vamos ter um peso de água, ou seja, nós não vamos ter uma pressurização. Porque quanto mais água estiver nesse ponto, nessa coluna, mais pressão nós vamos ter na saída da água, certo? Então é importante você instalar desta maneira. Não existe caixas de gorduras já de plástico, PVC, que a saída ela praticamente aqui na mesma altura. Então, para o nosso caso não serve. É interessante você fazer a montagem dessa caixa de gordura até de concreto ou alvenaria. Claro, se você encontrar uma caixa de gordura que tenha saída pelo menos na metade aqui no meio, tudo bem, você pode instalar, certo? Pode fazer a instalação. Porque se você fizer nesse ponto, você vai perder muita água no ladrão. Porque o filtro retém um certo pouco d'água, para fazer a filtragem, é lógico. Então, se você tem a saída com o mesmo nível de entrada, vai perder a água completamente. Então, quanto mais
baixo você fizer essa saída, melhor. E se essa caixa for mais profunda, para você ter lá embaixo, ótimo, excelente, certo? Porque aí você vai ter o aproveitamento maior, né? O maior aproveitamento da água que está entrando. Por isso que essa caixa de coleta ela tem que ser bem projetada, como você está vendo, conforme a vazão de água. Então, detalhe, suponhamos, se você tem uma máquina de lavar roupas ou duas, né? Vamos dizer assim, você tem um descarte de uma lavagem de roupa juntamente com chuveiro 90 litros. 90 litros. Então, essa caixa de coleta, ela deve, até esse ponto, ó, daqui para baixo, ela deve ter os 90 litros guardados. Excedendo esses 90 litros, por exemplo, a pessoa abriu mais uma água de tanque, é claro que ela vai entrar e vai ser descartada, ou seja, ela terá um dreno por esse ponto. A drenagem do filtro é razoavelmente rápida, então você praticamente não vai ter perda de água. Então vamos supor, você ligou a máquina de lavar, o primeiro enxágue, ela chegou até esse ponto, ela não vai passar mais porque termina o enxágue, né? Então a tendência dela é ir filtrando e ir em direção, né, o filtro, né, o conjunto de filtro. Certo? Então ela vai descendo lentamente e vai para o conjunto de filtro. Então se você fizer uma caixa muito pequena, essa caixa logo enche e você vai perder água. Então o cálculo dessa caixa vai ser exatamente conforme o volume de água que você pode descartar. Você faz um cálculo. Olha, nós temos aí 2 chuveiros ligados e uma máquina de lavar roupas. É claro que quando a entrada do chuveiro e a máquina junto, então nós vamos ter que 90 litros. Aí você vai pôr esse cálculo assim, tá? Então, não é complicado de você fazer. É só você calcular qual é o descarte do enxágue da sua máquina de lavar roupa, se tem uma ou duas lavando simultaneamente, e fazer o cálculo dessa caixa, de quantos litros você vai usar. Se é de 100 litros, 150, 200 litros, 50 litros, tá? Então nós temos esse... Por isso que eu chamo que a caixa de coleta, dentro do projeto, ela é muito importante ser dimensionada conforme o desgaste, né, o descarte da água, vamos dizer em meia hora, uma hora, né, até mesmo durante o período do dia todinho. Então, tá aqui o segredo da caixa de coleta. Você pode usar até uma caixa d'água, fazer uma divisão dentro, com a caixa d'água de 500 litros, por exemplo. Pode usar até 2 caixas d'água. Seria essa aqui, essa parte, a primeira caixa d'água, e aqui a segunda caixa d'água. Então, o projeto é simples, desde que nós temos essa saída de forma que ela seja pressurizada, que tenha uma pressão para fazer com que a água empurre, né, pelas mídias filtrantes todo o fluxo, né, que está saindo, que está vindo da entrada. Depois que você dimensionar essa parte certinha, você não vai ter problema de maneira nenhuma, você não vai ter perda de água, você não vai, né, vai aproveitar o máximo possível da água. Ok? Então, rapidamente essa água ela vai descer. Quando a máquina estiver descartando um outro enxágue, isso aqui já desceu completamente, já ficou nesse nível aqui, ó, para sair. Então, praticamente você não vai ter perda. A água está entrando, ela está saindo. Mas dizer assim, imagina aí, ó, ela entrou 10 litros, já saiu 5 litros, certo? Então nós temos 5 aqui em repouso. É mais ou menos aí que esse conjunto de filtro trabalha dessa maneira, tá bom? Então, projete bem essa caixa de acordo com o seu empreendimento. E essa caixa ela tem que ser subterrânea, a água tem que vir por gravidade, por gravidade. Agora, se o seu terreno não tem condições de você fazer a gravidade total, aí você vai ter que, dessa água que sai, podendo ser até aqui de cima, vai para um outro reservatório que vai ter uma bomba que vai bombear essa água para os filtros. Perfeito? Então nós estamos trabalhando aqui por gravidade. Não tendo condição, fica fácil você colocar uma bomba para bombear essa água para o conjunto de filtros. Uma observação importantíssima para o projeto do reuso da água cinza. Se você for fazer uma coleta da água da pia da cozinha, é importante, antes da caixa de coleta, você ter uma caixa de gordura muito boa, para reter o máximo possível da gordura
antes de chegar na caixa de coleta. Que é óbvio que nós temos aqui, essa caixa, como eu falei, ela tem a semelhança de caixa de gordura. Só que nós não devemos deixar toda a gordura entrar nessa parte, porque vai passar ainda um grande volume de gordura para o sistema de filtragem, né, para o conjunto de filtros. Por isso que é importante você fazer essa instalação de uma caixa de gordura antes da caixa de coleta, ok? Procure uma boa caixa de gordura com bom dimensionamento também para receber toda a água, porque na verdade a água vai sair aqui por cima, então ela vem com toda a vazão e rapidamente vai encher a caixa de coleta, certo? Então não esqueça, tá? Para coletar água da pia de cozinha, uma caixa de gordura de boa estrutura, de bom dimensionamento para reter o máximo possível do óleo da cozinha, tá bom? Agora você vai acessar o próximo vídeo para estudarmos exatamente como fazer a instalação do conjunto de filtros.